a gente lê tanto o trabalho dos autores e por conta do nosso conhecimento sobre o texto, a gente acha que conhece mais ou menos a pessoa. E é muito comum não conhecermos absolutamente nada sobre os autores. A vida deles, quem são, o que fazem, o que comem, onde dormem, né? E eu já falei sobre isso, né? E isso é muito importante na filosofia. Porque temos o preconceito de achar que as ideias brotam no vazio. Né? As ideias surgem de cima, de baixo, de dentro, e o lado de fora, a vida comum, o clima, as circunstâncias históricas não contam para as ideias, como se pertencesse a dois mundos separados. Isso é um preconceito da filosofia, da velha e longa tradição metafísica. Né? Como sabemos, as ideias, dentro da tradição pitagórica, órfica e, em parte, platônica, elas independem da história, elas independem dos acontecimentos. É aquela noção de verdade clássica que nós temos, próxima da matemática, da geometria. Né? A verdade é atemporal, eterna, imutável, livre de contradições, e o que foi verdadeiro na Grécia Antiga, no Egito Antigo, é verdadeiro hoje. Quando isso não esgota o problema, na verdade isso cria outro problema. Porque mesmo na matemática, e isso perturba muitas pessoas, mesmo a matemática tem a sua história. Mesmo a matemática tem certa relatividade no seu desenvolvimento. Existem culturas que desenvolvem certas matemáticas e que se diferenciam. A aplicação é diferente. O desenvolvimento é diferente, os princípios são diferentes. Então, se mesmo a matemática, a própria matemática, que nós dizemos que é, a rigor, a mais exata das ciências, varia na sua história, na sua concepção, no seu uso e no seu entendimento, quem dirá o restante? Quem dirá o restante? E eu gosto sempre de enfatizar isso. Então, hoje, eu quero falar sobre um sujeito desses, que a gente acha que conhece. E pelo fato de acharmos que conhecemos, gerou-se e continua gerando, e vai continuar gerando, porque ele é muito atual, um sem número de controvérsias sobre o que ele quis dizer com o que ele disse. Bom, de quem que eu estou falando? Estou falando de uma pessoa querida, que foi um filólogo e atuou, ele estudou e atuou na Universidade de Oxford. Mas ele não nasceu na Universidade de Oxford. Geralmente essa é a única referência que se faz dele. E ele não nasceu nem na ilha britânica, nem na ilha da Grã-Bretanha, nas ilhas. Né? Ele não nasceu ali, na Europa, geograficamente. Ele nasceu na África do Sul. Nasceu numa colônia, numa província do Império Britânico. Né? Num lugarzinho chamado Bloemfontein, uma província do Império Britânico, e foi membro de vários círculos literários ingleses, foi professor de literatura inglesa, foi condecorado por sua ampla contribuição literária na língua inglesa pela Ordem do Império Britânico. Ele contribuiu com um sem número de dicionários, contribuiu com etimologia, trabalhou desde a juventude com construção de linguagem, isto é, confecção de idiomas, linguística, mitologia,
Foi, inclusive, comandante de jovens na Primeira Guerra Mundial. Esteve à frente de alguns jovens na Primeira Guerra Mundial. E foi autor mais de obras não publicadas do que de obras publicadas, né? Deixou uma quantidade assustadora de escritos, de manuscritos, de cartas e de uma porção de materiais que ele não teve tempo de organizar numa publicação. Mas conta-se aí aproximadamente umas 40 livros. Fica entre 40 e 50. Né? Esse número vai variar bastante, porque continua-se ainda reunindo e organizando obras suas. Esse homem, ele era filho, isso é outro dado importante, ele era filho de uma família de origem germânica. A sua família não veio da Inglaterra. Na verdade, essa família dele, ela vem de Kreuzburg. Fica na Prússia Oriental. E é uma família de artesãos e de relojoeiros. Assim, artífices mesmo, artífices. Seu pai, já inglês, né, já um cidadão inglês, era banqueiro de um banco de Londres. Homem de escritório, né? Homem de escritório. E morreu quando ele tinha 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, ele, sua mãe e seu irmão vão para a ilha britânica, vão para a ilha na Inglaterra, da África do Sul à Inglaterra. Mas seu pai não chega a acompanhar a família, falece. E isso cria uma grande crise familiar. Eu gosto de enfatizar o início da vida das biografias e a educação, já falei isso, já comentei isso. Eu acho importante saber como os grandes homens se educaram. E aí eles se estabelecem na propriedade da família da mãe, que fica nas regiões ali de Birmingham. Birmingham é considerada hoje a oficina do mundo, porque é ali que se diz, né, se atribui as tradições, ali que teria começado a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, por excelência, ela é inglesa. Nós vamos estudar isso no curso, não se preocupe, com cuidado. E é ali que talvez estima-se que as primeiras máquinas a vapor teriam sido postas em funcionamento, em Birmingham, que é a segunda cidade mais populosa da Inglaterra, atrás apenas de Londres. Birmingham é a segunda maior cidade, e ela, uma curiosidade é que ela foi utilizada como cenário aí para a série dos Peaky Blinders, porque, de fato, essa família de mafiosos esteve ali no final do século XIX, em Birmingham. Ela é uma região central, assim, bem centro, acho que centro-oeste da Inglaterra, e Birmingham tem uma vasta área metropolitana, e ela é um centro, um tipo de centro acadêmico e cultural. É um ponto de encontro de acadêmicos de toda a Inglaterra. E ela é, além de um centro acadêmico, é também um centro cultural pelas suas catedrais e museus. Então, um lugar, assim, um cenário bastante, digamos, fecundo. Né? Bastante fecundo. Bom, ele esteve ali, então, na sua primeira juventude. Essa cidade, inclusive, essa região, ela vai ser bombardeada na Segunda Guerra Mundial, então ela vai passar por uma grande série de reconstruções. Né? A sua educação primeira, quem dá é a sua mãe. Sua mãe. Ela o educa ao lado do seu irmão, especialmente em botânica, que ele gostava muito e que ele vai carregar esse amor pelo resto da vida. Ele desenhava muito, adorava desenhar e tinha um apreço por desenhar paisagens. Né?
natureza morta, como se chama. Então ele dá muita atenção, né, muita paixão ao estudo de botânica e línguas. Desde muito cedo ele tem uma facilidade, um encanto com línguas antigas, em primeiro lugar. Então, sua mãe lhe ensina o quê? Claro, latim, que é por excelência a língua da educação das maiores mentes, né? Então, ele é instruído em latim pela sua mãe e com muito, muito apreço. E a sua mãe tinha muitos livros, e muitos deles eram de fantasia, ficção, né? Histórias, aventuras, e ele devora esses livros. Gosta muito de ler fantasias em geral. Deixava ele bem à vontade para experimentar esses livros. Sua mãe era de família protestante e ela se converte ao catolicismo aí nesse período aí na Inglaterra. Causa um grande desconforto aí com a família, né? Sabe que os germânicos, ingleses, eles levam a religião muitíssimo a sério. Muitíssimo a sério. Isso criou uma certa situação e ele cada vez mais viu a sua mãe sendo censurada, atacada moralmente, publicamente, e resistindo a isso. Então, o jovem viu sua mãe se tornando uma figura cada vez mais heróica, né? Trágica, porque ela sofria de diabetes e a insulina ainda não havia sido descoberta, né? Então ela viveu o máximo que pôde. A insulina seria descoberta só em 1921. Esse jovem nasceu em 1892. Sua mãe falece antes, quando ele tem 12 anos. Sua mãe falece. E ele vai carregar esse amor triste pela mãe também, ao longo da vida, sempre como um tipo de santa pessoal, né? Devota, entregue à educação dos filhos, sacrificando-se pelos filhos, uma pessoa de virtude, né, de integridade moral, que vai causar um grande impacto na biografia deste jovem. Bom, duplamente em crise econômica, familiar, moral, ainda menor de idade, seus cuidados são entregues a um amigo íntimo da família, que era um padre católico. Francis Xavier Morgan. Ele acolhe o jovem, o instrui moralmente, é aí que ele recebe a sua maior instrução moral e que ele carrega também pelo resto da vida. Vai agradecer esse padre, que era um homem ao mesmo tempo severo e ao mesmo tempo muito afetuoso, né? Um tipo de figura paterna e exemplo moral também. E o ajudará a se integrar na vida acadêmica inglesa, da qual ele nunca mais sairá. Salvo alguns hiatos por conta da Primeira Guerra Mundial, depois a Guerra Civil, etc. Mas ele continuará uma carreira meteórica, sempre com grande destaque no mundo acadêmico, com várias premiações, notas altíssimas, recomendações, com destaque, como falei, nas línguas. Todas as áreas que dizem respeito à linguagem, ele será um destaque e receberá reconhecimento em vida. Hoje, o consideramos pai da chamada alta fantasia. Ele é praticamente o responsável por reviver, renascer um gênero literário que já estava quase extinto. Tudo o que se diz respeito, né, tudo aquilo que se relaciona à fantasia, devemos agradecer a ele hoje. Se isso tem sucesso hoje, se isso faz a cabeça de jovens dos últimos 50 anos, dos livros até os RPGs de tabuleiro e até os jogos eletrônicos, música, e hoje séries e filmes bilionários, é graças ao esforço acadêmico, em primeiro lugar,
desse sujeito, que criou um mundo da fantasia chamada Arda. Arda, que vem de Erd, né? Sabemos, terra. E dentro dessa grande terra universal, ele situa a Midgard, né? Ele situa a Terra-média. Este homem, John Ronald Reuel Tolkien. Se eu tivesse falado o nome dele antes, ia ganhar outro teor, essa revisão biográfica. Porque sempre parece que a gente sabe de quem que a gente está falando. Tirando essas pessoas assim muito esquizotípicas, ninguém sabe sobre a formação estritamente religiosa, católica e extremamente conservadora que Tolkien tem, a ponto de a sua obra ser repetidamente atacada por ser um tipo de tradução do racismo científico para a fantasia. Tem uma série de polêmicas que envolvem o nome de Tolkien e a sua obra, nesse sentido. Né? Sabendo também que muitas das suas opiniões em política são bem conservadoras. Né? Ele não era muito amiguinho da democracia e essas coisas que nós nos entusiasmamos hoje. Não. Não. E por mais que nos prefácios das suas obras ele sempre tente tirar, ele tenta se eximir, né, dizer assim, meu livro eu não tenho nenhum tipo de doutrina política, não quero dizer nada do que é simples fantasia, só. Não é bem assim. Ele teve que tomar muito cuidado escrevendo o que ele escreveu, mas quem conhece, sabe que o homem era barra pesada. Barra pesada. Suas opiniões em cartas e diários eram as mais interessantes. Né? Tipo, ele era um dos maiores inimigos das mulheres usarem calças. Né? Ele era dos antigões mesmo, o cara veio da Idade Média, assim mesmo. Né? Mas isso torna ele mais especial. O caso é o seguinte, fecha parênteses. Tolkien tem uma vasta obra que não foi publicada, que é a sua obra poética. Ele também era poeta. A gente costuma referenciar ele como um romancista, em primeiro lugar, professor universitário em segundo, mas ele como poeta é uma coisa que ainda parece um pouco estranha, mas para quem tem um pouco de sensibilidade, conhece bem o seu trabalho, sabe que ele compôs muitas canções e canções não passam de poesia lírica. Ele é um grande autor de canções. Como todo inglês, adora música. Bom, acontece que há poéticas dele que ficaram apenas assim, como esboços, como ensaios, como produções sem grande pretensão e que ficam assim, destacadas do todo da sua obra, né, da Terra-média, aí, em geral. Então, tem alguns poemas que são canções, tem alguns poemas que são histórias de amor antigas, né, geralmente são histórias de homens ou de elfos, né, ou homens e elfos, né, engraçado, né. Lamentações de quedas, né, de reinados, de fins de dinastias, destruição, né, decadência. E tem algumas que são poemas mais distantes, que são poemas chamados assim de poemas de circunstância ou de fundamento histórico, que não tem relação com nenhum reino específico, com nenhum mundo específico, com nenhuma época específica ou personagem. Um deles, muito bonito, eu traduzi para vocês. E eu vou deixar de presente para vocês. O poema originalmente se chama I Sit Upon the Stones Alone. Eu me sento, tá? Uma tradução literal, eu me sento sobre as pedras sozinho. I sit upon the stones alone. O poema diz assim: sentado sozinho sobre as pedras. Sento-me sobre as pedras só. Vermelho fulgura a chama. Alta é a torre, negras
as montanhas. Mortas estão todas as coisas vivas. Brilhar pode o sol nas terras ocidentais. Lá, a flor e a árvore, na primavera, se abrem e florescem. E lá cantam os tentilhões. Um tentilhão é uma ave pequenininha que habita regiões altas, montanhas e florestas, geralmente florestas coníferas. Então já dá para entender que é uma ave tipicamente europeia, né, de climas mais frios, com umas barrinhas brancas pequenininhas nas asas. A árvore, ela é de bosques, né? Então aqui tem uma referência clara a regiões verdejantes. Mas aqui sozinho me sento e penso. Nos dias em que a grama era verde e a terra era marrom e eu era jovem. Talvez eles nunca tenham existido, pois passados são e para sempre perdidos. E aqui as sombras jazem, as profundezas de meu pesado coração, e a esperança e a luz do dia morrem. Mas ainda assim me sento e penso em ti. Te vejo tão longe, a descer por estradas familiares, em um claro e ventoso dia. Feliz foi quando eu podia correr e atender ao chamado teu. Podia ouvir tua voz ou pegar em tua mão. Mas a noite agora deve cair. E agora, para além do mundo, me sento. E saber não posso aonde estás. Ó meu amado mestre, não ouvirás mais minha voz antes de morrermos?